Boa tarde, pessoal. Estou de volta aqui com vocês, no Tudo Mastigado. E agora a gente vai mudar um pouquinho o ramo da matemática. A gente estava lá brincando na geometria, o Jorge também deu continuidade ao processo. Agora, olha só, vamos retomar a função. Vamos falar de coisa boa aqui, ó. Função exponencial. Amores, primeiro comentário. Função exponencial tem uma gama de aplicações muito vasta, o que torna esse conteúdo, a gente está falando da prova do Enem, questões todas aplicadas. Ou seja, adivinha um conteúdo que sempre é cobrado. É cobrado na esfera da matemática, com aplicações na biologia, com aplicações na física, na química. Então, vamos lá. Função exponencial. Vamos primeiro definir o conceito e a gente vai direto para a questão já para trabalhar com algumas ideias. Mas olha só, amores, falar de exponencial implica em falar numa linguagem matemática assim, ó. A elevado a x. Só para te dar esse spoiler. Essa brincadeira é exponencial. Só que sem detalhar muito, vamos ver como é que isso é cobrado, beleza? Corta para a questão. Amores, questão 1. Dada a equação, beleza, já pegamos uma equação exponencial. 2 elevado a 3x menos 2 vezes 8 elevado a x mais 1 igual a 4 elevado a x menos 1. Podemos afirmar que sua solução é um número... Volto para cá. Vamos anotar isso. Primeiro, a questãozinha 1. Olha a expressão que a gente tem para trabalhar aqui. Proveniente do inferno, quase. Amores, é 2 elevado, olha lá para mim, 3x menos 2 vezes 8 elevado a x mais 1 é igual a 4 elevado a x menos 1. Dá um desespero, não dá? Meio feio, meio impactante, dá uma assustada. Vamos lá trabalhar com isso. Primeira coisa, ó, volto para cá, para a primeira coisinha que eu notei na aula. Vamos lembrar da linguagem exponencial? Ó, é importante, senhoritas e senhoritas, a gente trabalhar que isso aqui vai ser a sua base e esse outro elemento vai ser o seu expoente. O que é importante destacar aqui nesse contexto? Gente, para lidar com equações exponenciais, você tem que fazer um esforço, sempre que possível, para duas coisinhas. Jogar na base mais simples e, para fazer isso, você tem que realizar o processo de fatoração. Beleza? Então, vamos ficar aí martelando nessas duas teclas. Depois eu vou fazer esse roteirozinho maravilhoso para vocês. Então, olha só. Primeira coisa que é interessante pontuar. Suas bases, estou falando de base, 2, 8 e 4. O 2 já está simplificado, já está lindo, vale pleno. Só que o 8 e o 4, eles ainda aceitam uma brincadeira aqui. Então, vem comigo. Vou repetir o 2 porque ele já está fatorado da maneira certa, vamos colocar assim. 3x menos 2. Espera lá, o 8, se a gente viesse para cá, vamos anotar aqui no cantinho. Ele fatorando, vai dar por 2, que dá 4, dá por 2, que dá 2, dá por 2, que dá 1. Ou seja, usando já a linguagem exponencial, o que eu tenho aqui? Eu tenho tudo na mesma base. Então vai ficar uma base só e o expoente é 1, 2, 3. Ou seja, olha só, esse cara aqui, eu vou reescrever ele como, vem comigo, 2 elevado ao cubo, isso tudo aqui elevado a x mais 1. E o mesmo processo, vem comigo, vai ser desenvolvido aqui para o 4. Então o 4, pequenininho, né? Vai ficar, dá por 2, 2, dá por 2 que dá 1, ou seja, mesma base, 2 ao quadrado. Então se a gente fosse desenvolver isso, ficaria 2 ao quadrado, que está elevado todo a x menos 1. Agora, para tudo. Só trabalhei com fatoração. Vamos formalizar, antes de dar continuidade à questão, algumas propriedades, que assim, ó, é cobrado e é interessante a gente ter isso aqui bem claro. Então, para um pouquinho a questãozinha e vamos deixar o leque de ferramentas para vocês, a sua caixa de ferramentas linda, trabalhando com as propriedades. O que você tem que saber? De exponencial, vamos deixar um roteirozinho aqui. Primeiro, a linguagem, base, expoente, bacana. Uma coisa que você tem que entender é que, olha só que coisa linda, a elevado a zero, qualquer número elevado a zero vai ser 1. Bacana? Ah, mas isso não se aplica aqui. Calma, sem ansiedade, vem comigo. A outra propriedade que é bacana de você entender é isso aqui, ó. A, e aqui começa a ficar importante, elevado a m vezes a elevado a n, ou seja, bases iguais ou diferentes? Fala pra mim. Igual. Ou seja, o que você vai fazer aqui? Olha que propriedade maravilhosa. Você vai transformar numa base só, naturalmente, e vai somar
Vamos deixar bem grande aqui para vocês. Os expoentes. E o mesmo se aplica quando a gente tiver com uma divisão. Então, olha só, a elevado a m dividido por a elevado a n, você vai ter conserva base, ou seja, base a elevado a m menos n. Ou seja, perceba, quando você tem, estou analisando expoente, hein, senhoritas e senhoritas, um expoente com soma, ele pode ser fragmentado com uma multiplicação. E toda vez que você tem uma divisão de exponenciais com a mesma base, você subtrai o seu expoente, certo? Com isso aqui, depois a gente entra nessa próxima, volto para cá. Olha que coisa incrível isso. Você já tem aqui tudo na mesma base, então a gente já pode começar a operar aqui. Só que aí você vai olhar para mim e falar, mas Gabriel, isso aqui, como é que eu lido com essa exponencial, tem um parênteses aí bacana, e aí, como é que eu saio disso? Vamos a outra propriedade que ela é muito cobrada, que é a elevado a m, se eu elevo isso a n, meus amores, isso vai virar a elevado a m vezes n. Ou seja, quando você tem essa brincadeira aqui do exponencial com exponencial, perceba, você vai multiplicar os seus expoentes, vai virar isso aqui. Só uma observação. Isso é diferente de a elevado a m elevado a n. Por quê? Aqui você vai elevar o m ao n, pegar esse resultado e elevar o a. Enquanto aqui você vai ter o mesmo a elevado à multiplicação dos seus expoentes. Isso é importante, tá? Ah, você vai alegar. Não, mas deixa de frescura. Tem algumas coisas da matemática, elas são mais técnicas, mas isso é importante. Esse parênteses aqui é exatamente para deixar isso claro. Quando você tem essa operação, você vai ter como resultado final a sua base A e o expoente vai ser a multiplicação dos seus expoentes, certo? Isso é bacana porque, olha só, olha como é que a gente vai aplicar isso aqui a esse contexto. Repito isso. 2 elevado a 3x menos 2 vezes 2 elevado, perceba, aqui tem o que é mais complexo porque vai ter que fazer uma distributiva. Então vai ficar 3 vezes x, 3x, 3 vezes 1, 3. Isso é igual, aqui também vai acontecer a mesma distributiva, ou seja, vai ficar 2 elevado a 2x menos 2. Vem comigo, olha só, o nosso esforço de deixar na mesma base é para acontecer isso, ó. Conserva a sua base, 2. E soma os expoentes, então vai ficar 3x menos 2 mais 3x mais 3. E lá do outro lado, meus amores, vai ficar 2 elevado a 2x menos 2. Vamos matar essa questãozinha aqui. O que vai acontecer aqui? Vamos organizar isso e deixar bonitinho. Vai ficar 2 elevado, perceba, 6x menos 2 com mais 3 mais 1 é igual a 2 elevado a 2x menos 2. Pessoal, me acompanha. Vê se você concorda. Isso aqui é uma igualdade. Igualdade com mesma base, se as suas bases são iguais, essa igualdade ela vai ser transmitida para os expoentes. O que isso quer dizer então? Bem, você vai ter como consequência que isso aqui vai virar 6x mais 1 é igual a menos 2. 2x menos 2. Vem comigo. Tudo que tem x de um lado, tudo que não tem x do outro. Então vai ficar 6x menos 2x, 4x. Esse 1 positivo vai passar para cá, vai ficar menos 2 com menos 1 é igual a menos 3. Ou seja, o seu x, a sua solução, ela vai ficar menos 3 quartos. Vamos ver. E olha só que diferente a sugestão de resoluções, de opções para marcar. Dada a equação tal, podemos afirmar que sua solução é um número. Vamos lá. E ele coloca você assim, ó, numa situação meio dramática, porque ele não dá um número, ele coloca situações, ele descreve a sua resposta. Então, ó, vamos voltar aqui para o quadro para reforçar. Sua solução é essa. Menos 3 quartos. Bacana? Volto para as opções. Menos 3 quartos. Senhores, é um número natural? Cara, ele é decimal negativo. Não, sem chance. Exclui a letra A. Letra B. Maior do que 1. Poxa, menos 3 quartos também descarta. Aí, olha só, vamos lá para a letra D, que ele fala de um número par. Não tem como, né? E aí a gente está entre a C e a E.
E olha só o drama que a gente tem com a exposição das opções. Ele fala de módulo. Opa, isso a gente falou lá, ó, tem um tempinho. Quando ele fala módulo, ele está te falando, filhão, esquece o sinal. Então, me acompanha. De módulo maior do que 1 e de módulo menor do que 1. Corta aqui para o quadro e vamos fazer a interpretação disso. Menos 3 quartos. O módulo desse cara, desprezando o sinal, vai ser 3 quartos. Ou seja, até onde eu sei, 3 quartos é 0,75. E aí, volto para as opções. O módulo é maior do que 1 ou menor do que 1? 0,75? Senhores e senhoritas, só pode ser menor do que 1. Logo, a alternativa aqui que eu tenho, a letra E. Show de bola? Então, amores, primeira situação que eu quero que você fique aí, ó, internalizando, repetindo para si mesmo. Qual é o segredo? Quais são os conceitos-chave de exponencial? Naturalmente, você tem propriedade. Isso é o pré-requisito. Isso aqui, ó, você já viu em vários momentos. Mas o que eu quero que você tenha como estratégia para lidar com as questões é fatore, fatore, fatore. Isso é um fato. Você vai unificar a linguagem. Você vai fazer com que números que a priori são diferentes, eles conversem com mais facilidade. E qual é a grande sacada de fatorar? Perceba, o que antes era algo inviável de se trabalhar, você unificou na base 2, para lá no final aqui, ó, qual foi o pulo do gato dessa questão? Você pegou a sua equação exponencial, que você tende a aceitar, é mais complexa, você falou, pô, não, tem limitação, não quero. Você transformou uma equação que era exponencial numa equação linear. Que aí sim, eu tenho certeza que você sabe e manda bem nisso. Então, entenda esse processo. Fechou? E qual foi o pulo do gato? Se tem bases iguais para a sua igualdade ser mantida, tal igualdade tem que esbarrar, tem que atravessar tudo e ir, inclusive, para os seus expoentes. Bacaninha? Vem comigo. Vamos para outra questãozinha, que se você acha que já acabou de propriedades, não acabou. Galerinha, questão 3 já é uma questão de aplicação, já é uma questãozinha assim que você tem que ter alguns cuidados. O número de bactérias em um meio duplica de hora em hora. Se inicialmente existem 8 bactérias no meio, ao fim de 10 horas, o número de bactérias será. Primeira coisa, ó, nem vou desenvolver a questãozinha, olha as opções. 2 a nona, 2 a décima, opa, pera lá, mas tem 8 ali, dobra. Percebe que ele está te forçando a fatorar? Então, leva isso para a questão. Vou apagar aqui o quadro rapidinho, deixando as suas propriedades aqui, e a gente vai desenvolver essa questão juntos, tá bom, senhores? Então, vem comigo. Aqui. Meus amores, continua aqui comigo. Aliás, enquanto eu apago aqui, vai lá no Instagram, curte a gente, segue a gente também no YouTube, em todas as redes sociais, para você não perder nada aí do projeto e sempre ficar atualizado, certo? Vamos então para a questãozinha. Galerinha, de novo, lembra aquela dica lá? Se você está no Instagram, você viu a dica. Anota todos os dados. Vem comigo. Questão 3. O que eu tinha apresentado como situação aqui? O número de bactérias em um meio, anota, duplica por hora, a cada hora, certo? Ou seja, estou às 10 horas da manhã, tenho 10 bactérias. Quando for passado uma hora, 11 horas, você vai ter 10 vezes 2, 20. Ou seja, duplica, primeira coisa que você tem que entender é que você está fazendo o quê? Multiplicando por 2. Fechou? Volto para o enunciado. Se inicialmente, e agora é terror e pânico, inicialmente ele começou a observação, ele soltou o cronômetro. O tempo, que é o grande erro que a gente comete nisso, é inicialmente você assume t igual a 0. Vem comigo. No t igual a 0, ou seja, isso é no início, qual é a situação que você tem? Você tem 8 bactérias. Fechou? Ele questiona. E aí, depois de 10 horas, quantas bactérias eu vou ter? Então, galerinha, vamos lá, vamos ser inteligentes nesse processo. Vou desenvolver aqui o primeiro estudo e a gente complementa juntinhos. Hora 0, 8 bactérias. Na hora 1, vai ter vezes 2, 16. Na próxima hora, vezes 2, que vai dar quanto? 32.
Percebe? Então, olha só. Na hora 1, você multiplicou por 2. Na hora 2, você multiplicou por 2 ao quadrado. Na hora 3, você vai multiplicar por 2 ao cubo. Vai, você já percebeu o padrão, né? E na hora 10? Para t igual a 10, aí você vai me matar de orgulho e vai falar, eu sei. Tu multiplica por 2 elevado a 10. Ou seja, vai ser 8 vezes isso. Aí você vai voltar lá, ó, com aquela empolgação, com aquela animação e disposição, volta para as alternativas. E aí? Tem aí o seu 8 vezes 2 a décima? Aí vem aquelas lágrimas, aquele momento de frustração. Corta para o quadro. Qual foi a dica? Fatore. O 2 tem como fatorar? Acho que não, né? Já está na base mais simples. Mas o 8 tem. Inclusive, vamos aproveitar o resultado aqui, ó. Se a gente fosse brincar com isso, reescrevendo aqui, ficaria 2 elevado a décima vezes 2 ao cubo. Opa, que propriedade é essa? Multiplicação com mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Ou seja, vai ficar 2 elevado a 13. Agora corta para as opções que eu tenho convicção que vai dar certo. Qual é a opção certa, senhores? Essa é a letra E. Concordam? Tá aí, 2 elevado a 13. Bacaninha? Então, vem para cá. De novo, vou ser enfático nisso. Galera, atenção no processo de fatoração. Isso é clichê, isso é padrão. Isso é uma linguagem que você vai utilizar muito no contexto de função exponencial. Combinado? Então, vem comigo porque, vamos ver, mato de orgulho. Eu já tinha te falado isso. Estou trabalhando com função. Além da parte algébrica, que você tem que ser mestre, você também tem que dominar, corta para a questão, gráfico. E tá aí. O grande desafio dessa questão é você entender o funcionamento do gráfico, certo? Então, vamos lá. Vou te complementar aqui, corta para o quadro para a gente trabalhar e finalizar com as propriedades. Olha que bacana. Vamos ver se você está atento, vamos ver se você está, assim, ó, antenado. Se eu tivesse a elevado a menos m, o que tu faria aqui? Lembra aquela questão de perímetro e área que a gente fez pouco tempo atrás? Expoente negativo, de bate-pronto, tu faz o quê? Você inverte a base. Então, é a sobre 1, vai virar o inverso disso, 1 sobre a elevado a m. Então, anota isso. Expoente negativo, meus amores, toda vez que você tem expoente negativo, você trabalha com inversão de base. Inverte a base. A outra dica aqui, que ela é importantíssima, é para uma outra situação, que é para isso aqui, ó. Então, perceba. Vamos desenvolver alguns princípios assim, rápidos e juntos. Expoente negativo, inverte a base. O outro caso que eu quero trabalhar contigo é, e se teu expoente for, cara, fracionário? Aí tu vai olhar para mim e falar, já era. Não credo. Fração já basta por si só. Expoente fracionário? Relaxa. Vamos lá. Expoente negativo, inverteu a base. Expoente fracionário, amores, é sempre uma raiz. E aí, você vai lembrar disso aqui, ó. Esse cara vem para cá e esse aqui vai lá para dentro. Que era aquela coisa tosca, naquele macetezinho. Quem está no sol, vai para a sombra. Quem está na sombra, vai para o sol. Que é exatamente o que acontece aqui, percebe? O seu denominador, ele vira o índicezinho da sua raiz, e o seu numerador, ele vira o expoente lá de dentro. Fechou? Então vai, recapitulando. Bateu o olho. Expoente negativo, inverte a base. Expoente fracionário, raiz. Bacaninha? Por que eu estou sendo chato com isso? Porque, gente, direto, cair se você se esconde de mãos atadas. Ih, não sei lidar com fração, dá um desespero. Relaxa. Ou então o inverso, o cara te apresenta uma raiz e você tem que entender que a raiz nada mais é do que um exponente fracionário. Fechou? Tá. Agora volto para o enunciado aqui, ó, para a gente trabalhar juntos. Uma certa substância se decompõe aproximadamente segundo a lei, que é T igual a K vezes 2 elevado, olha só, elevado a menos 0,5T, ou seja, é um combo. Você tem o expoente decimal aí, decimal não. Você olha que todo decimal é uma fração, então absorve isso. O expoente fracionário negativo, em que K é uma constante, T indica o tempo em minutos e QT indica a quantidade da substância em gramas, no instante T. Considerando os dados desse processo de decomposição mostrados no gráfico, determina os valores de K e de A. Então, bacana. Vem comigo.
Vou apagar tudo? Não, tudo não. Vou matar de novo isso aqui, ó. Desafio de conseguir encaixar em pequenos espaços. A nossa resolução. Amores, lembra? Eu te falei já, falo, repito, insisto, suplico para vocês. Gráfico. O que tem que ser o craque de gráfico? Primeiro, entender que toda funçãozinha, ela tem uma representação gráfica, certo? E aí, primeiro, você tem que entender o esboço do gráfico. Por quê? Porque direto as questões colocam um gráficozinho e fala, se vira, essa função é o quê? Vamos lá. Se é onda, função trigonométrica. Se é exponencial, olha o padrão que a gente vai ter. Vai ter duas situações, tá bom? Vamos primeiro anotar. Se eu falo de função, eu estou falando de f de x. Então, a sua função exponencial é a elevado a x. Você tem dois gráficos aqui. Perceba, né? A elevado a x, então... Quer dizer, Gabriel, que vai se aplicar todas as propriedades? Óbvio, isso é um fato. Coisa que é bacana. Essa função, para ela funcionar bacaninha, existir e tudo mais, você tem que ter que essa sua base aqui, ela tem que ser positiva e ela também tem que ser diferente de 1. Senão dá ruim. Você vai ver que se ela for negativa, ela fica toda fragmentada, porque vai depender do expoente, tem algumas tensões. E se ela for 1, sua função vai ser constante. Bacaninha? Vamos anotar. Vamos agora de fato para a questão. Ele fala que t é igual a k vezes 2 elevado a menos 0,5t. Galera, mas seja inteligente. Volta pro gráfico. Quantos pontos o cara te deu? Ó, Gabriel, ele me deu 2048 no y, 512 e o a ali no x. Vamos interpretar. Galera, o 2048, ele é o ponto de corte do eixo y. Se está tocando no eixo y, é porque o x vale 0. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? O ponto do 2048, ele vai ser x igual a 0 e y igual a 2048. Já aquele outro pontinho ali, volta para o enunciado de novo, 512A. Opa, então naquele ponto, o x vale A e o y vale 512. Cara, isso aqui é o seu x, isso aqui é o seu y. Olha aqui seu modelo funcionando. Substitui essas informações na sua função. Então, o x vale 0 e o y vale 2048. Lembrando, né, que t vai ser o seu fx, ou ft nesse caso, que vai ser y. Então, o que vai acontecer? Você vai ter 2048 é igual a k vezes 2 elevado a menos 0,5 vezes 0. Porque o seu x, que nesse caso é o seu t, para ser mais coerente, decente aqui, ele vai ser 0. Me ajuda. Você vai ter 2048 é igual a... Isso aqui vai ficar 0. Então vai ficar k vezes 2 elevado a 0, que vale 1. Vou lá. Seu k, você já tira aqui de letra, ele vai dar 2048. Maravilha. Então, vamos aqui. Vamos substituir agora nesse ponto. Nesse ponto, o que a gente vai ter? Pessoal, se você for substituir aqui, deixa eu só ver uma coisinha que é importante, mais 0,5t, show. Só deixa eu cortar para cá. Mostramos o gráfico, volto para o enunciado, ele quer o valor de K e de A. A questãozinha está com um errinho aí, mas já a gente entra nisso. O A aqui a gente vai determinar. Galerinha, o valor de A, perceba, ele satisfaz essa condição aqui. Vem comigo. O seu A vai ser o seu T e o 512 vai ser o Y. Vamos substituir essas informações. 512 é igual, seja inteligente, não é K vezes 2, blá, 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 blá. Mas espera lá, o seu K ele vale 2048, substitui. Vai ficar 2048 vezes 2 elevado a menos 0,5 vezes A, porque o seu T vale naquele pontinho o A. Galera, sua variável está dando treta onde? Aqui. Então, toda equação funciona assim. O que não é variável, manda para o outro lado. Então, esse 2048 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Certo? Então, vem comigo. Quando você dividir isso, vai ficar 512 sobre 2048
é igual a 2 elevado a menos 0,5a. Isso aqui vai ficar simplificando e tudo mais. Depois de sobrar tanto cansar de simplificar, você vai ver que vai ficar maravilhosamente essa resposta aqui, ó. 1/4. Pera lá. 4, 2. Fatora esse 4. Você vai ter, então, vê se você concorda comigo. 1 sobre 2 ao quadrado. E olha só que coisa linda. Isso aqui me ajuda, pessoal. Se é um expoente negativo, essa sua base ela vai inverter. Então vai ficar 1 sobre 2 elevado a 0,5, mudei o sinal, a. Percebe que é tudo igual? Se a sua igualdade de base existe, o seu expoente também tem que ser igual. Por isso que o expoente aqui ele é 2, o expoente aqui ele é 0,5a. Passa esse 0,5 dividindo, o seu a ele vai ser 4. Corto para as opções, vamos ver se tem essa. O K sendo 2048 e o A sendo 4. Corto para as opções, letra E. Galerinha, para fechar aqui a aula, só te dar o spoiler. Viu que o gráfico ele funciona como uma exponencial? Isso é o nomezinho desse gráfico? Então, ó, para fechar aqui a nossa aula, só nesse cantinho, você vai ver que a sua função ou ela vai ser assim, crescente, ou ela vai ter esse padrão decrescente. Aqui vai acontecer quando A for maior que 1, e aqui quando o A estiver entre 0 e 1. Só para você pegar essa parte gráfica. Você vai ver que a sua função da questão ela é decrescente, porque olha a sua base aqui, ó, ela é 1/2, então ela está entre 0 e 1. Bacana? Só para a gente reforçar isso. Certo? Amores, leitura gráfica é primordial. É primordial porque ela tem muita aplicação. Bacaninha? Espero que tenham gostado da aula. Um beijo para vocês e até a próxima, pessoal.